No Brasil, a cultura do trigo é acometida por diversas doenças fúngicas que podem surgir desde o início de seu desenvolvimento até o espigamento. Como as condições favoráveis a essas doenças são distintas, em praticamente toda a amplitude de variação meteorológica do sul do país, pelo menos uma dessas doenças ocorrerá durante a safra. Dentro da estação de cultivo de trigo, o oídio costuma ser a primeira doença fúngica a aparecer. Com o nome científico de Blummeria graminis, esse patógeno está presente em todas as regiões tritícolas do mundo, especialmente naquelas localizadas sob clima temperado, como na região sul do Brasil. Uma das maneiras mais em uso pelos triticultores para combate à Blummeria é o uso de cultivares resistentes e o monitoramento constante da lavoura para manejo com fungicidas. A adoção de medidas como a rotação de culturas e o uso de sementes sadias visam a eliminar ou reduzir o inóculo inicial dos diversos patógenos presentes na área. Outra forma de se precaver do patógeno é escolher a época certa de semeadura, de acordo com o ciclo da cultivar, precoce, médio ou tardio. Diferente da giberela, que também é uma doença fúngica, o oídio não precisa de chuvas para se desenvolver. Basta ter uma alta umidade relativa do ar e temperatura amena. Como tem ciclos de vida múltiplos e rápidos, pode ser especialmente difícil de controlar em cultivares suscetíveis. A germinação, a infecção e a produção de novos conídeos são completadas entre 5 e 25 dias, o que leva à ocorrência de muitos ciclos consecutivos da doença em uma safra. Os níveis de danos dependem do local, do clima, da suscetibilidade da cultivar e do estádio em que a doença incide, e pode causar uma redução no rendimento de grãos em uma taxa que pode variar de 10% até 60%, se a cultivar for de baixa resistência. Quando a doença ocorre em estádios iniciais de desenvolvimento da planta, o número de espigas por área é reduzido consideravelmente. Já quando ocorre em estádios mais tardios, é o tamanho de grãos por espigas que é afetado. Os sinais típicos dessa doença ocorrem na superfície da planta de trigo, principalmente nas folhas inferiores, que ficam recobertas por micélio branco de aparência pulverulenta. Os primeiros sintomas da doença aparecem aproximadamente 5 dias após a inoculação, caracterizando-se por amarelecimento ou necrose dos tecidos afetados. Estes progridem das folhas inferiores para as superiores, podendo ocorrer também em espigas e em aristas de cultivares suscetíveis. Temperaturas entre 15 e 22 graus centígrados contribuem para o maior desenvolvimento da doença. O patógeno diminui a partir dos 25 graus e chega a cessar se a temperatura se aproximar dos 30 graus centígrados. A alternância de clima seco e úmido, estando presente um pouco de vento para facilitar o transporte de inóculo, se torna bastante propícia à ocorrência de epidemias de oídio. As medidas preferenciais para manejo de oídio são eliminação de restos culturais e de plantas voluntárias, escolha da época de semeadura adequada a cultivar, uso de cultivares resistentes ao patógeno
tratamento de sementes com fungicidas comprovadamente eficientes à doença e manejo químico nas partes aéreas. Também constatou-se que populações de plantas muito densas e com muitos afilhos geram condições favoráveis ao maior desenvolvimento da doença por causa do aumento da umidade dentro da lavoura. De todas essas alternativas mencionadas, o uso de cultivares com resistência genética é a forma preferencial de controle de oídio. Quanto ao controle químico para aplicação foliar, é a partir do afilhamento que deve ser iniciado o monitoramento da doença. No Brasil, em torno de 70 fungicidas comerciais estão registrados para uso em trigo, visando ao controle de oídio, sendo, em sua maioria, baseados em triazol. Outros grupos químicos registrados são benzimidazol, benzotiadiazol, estrobilurina, morfolina e triazolitione, formulados sozinhos ou em misturas. Segundo estudos realizados por pesquisadores, constatou-se que, infelizmente, só a rotação de culturas não é eficiente para controle do oídio. A eliminação das plantas voluntárias e dos restos culturais de trigo da área tornou-se mais efetiva, pois diminui a fonte de inóculo inicial.